Fala sobre. É bom a gente falar um pouco sobre essa questão dos saltadores de consciência de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Uhum. Que aí o Lian entra nessa parte mesmo de como acontece isso com a gente, com a agência, primeiro, que não é uma única agência, a sala não é uma única sala. É o termo que a gente usa, mas desde o momento que a gente começou a falar do SOS, sala, agência, algumas pessoas tomaram esse termo para eles e começaram a falar assim: eu também faço parte de uma sala, Uhum. aí eu estava no prédio e tal. Não, não tem prédio. Não é uma sala num prédio, né? A gente fala sala para poder descrever uma ponte, uma localidade que não está estacionado. Ela pode estar em qualquer localidade. Mas como é que as pessoas podem entender essa loucura que o Lian e o Lael estão trazendo aqui no Paranormal? Primeiro vamos entender pelo aspecto da espiritualidade. Normalmente, os espíritos estão acima da 5, 6D, eles não fazem uma incorporação como nós entendemos aqui, seja por canalização, incorporação. Automaticamente eles precisam de rebatedores, falangeiros, espíritos do outro lado que trazem essas informações. Por isso existe, vou dar um exemplo, um Exu tranca-rua. Imagina centenas de milhares de Exu tranca-rua. É o mesmo? Não. Existe um trono ali, existe uma consciência muito maior, um ser muito com uma capacidade desenvolvida e que ele usa falangeiros para, através desses falangeiros, incorporar em médios da Terra e falar. Assim como mentores espirituais. Vocês acham que o Bezerra de Menezes fala todo mundo ao mesmo tempo? Existe um trono ou uma consciência maior que usa esse nome Bezerra de Menezes, mas pegam espíritos que estão preparados para passar essas informações nos centros espíritas, né? Passando informações, curando. Isso quer dizer que foi o Bezerra de Menezes ali todo? Não. O trono, aquela energia, ela se subdivide, desce, como se fosse passando por camadas para passar informação. Então ele chega ali por emanação, ele passa as informações e aquela entidade. Não existe espírito, não entra no corpo de ninguém, mas a incorporação existe um entrelaçamento. Nesse entrelaçamento, o que está em cima passa as informações. Estão todos trabalhando numa grande rede. E nessa rede de informação, quem está em cima passando sabe que durante o trajeto vai haver mudanças de comunicação, né? Então eles doutrinam, por isso chamam falanges de tranca-rua, falanges de boiadeiros com o mesmo nome, da cabocla Jurema. Eu quero que as pessoas entendam como é que para a gente começar a falar dos saltadores de consciências. Assim como tem essa tecnologia do outro lado e que espíritos mais desenvolvidos ou que está numa densidade que não conseguem chegar nesse peso que nós temos aqui, na densidade que nós estamos no corpo, eles precisam ser descer a sua densidade e se comunicar através de falange, de redes. Assim é mais ou menos a ideia que a gente vai trazer aqui dos saltadores para as pessoas entenderem do outro lado. Isso é uma tecnologia do espírito, né? Da espiritualidade. Então você imagina que quando você está num centro, você está ouvindo um preto velho, você está achando que está falando com a vovó Maria Conga, a vovó Catarina? Não. Ela é só uma representatividade de uma falange que chama a vovó Catarina, mas tem em cima deles outras consciências, que pode ser 2, 3 consciências. No próprio Saltadores de Consciência, nos Jumps, a gente fala isso. Nós, encarnados, algumas pessoas que são treinadas e participaram de muito tempo da sua vida, não é uma coisa como o Lael, o Leon começar agora, ou o Corey, ou outras pessoas que fazem um trabalho muito parecido, não começou agora. Isso é uma coisa que vem desde criança. Isso é preparado desde a sua gestação, né? Se a tua mãe foi preparada, a tua bisavó foi preparada, todo o código genético daquele corpo, não do espírito que vai abrigar. É preparado para que essas capacidades psíquicas sejam analisadas e nem são todos que são saltadores. Alguns são apenas rebatedores, outros são apenas como militares, se preparam para receber consciências. Por isso que tem consciências codificadas na linha temporal, passado, presente e provável futuro, que essas consciências podem transitar, que estão aqui. Eu estou aqui, mas eu posso estar em qualquer outra localidade. Isso não é uma invencionice, uma coisa que o Léo está criando. Não Linha mesmo. temporal. E pode mesmo, hein? Que eu já vi um negócio. Linha temporal, a gente olha quem está de cima, quem está lá acima, está olhando embaixo, passado, presente e futuro, tudo acontecendo. Você, o teu verdadeiro corpo está olhando, a tua verdadeira estrutura divina está olhando você, o teu passado, tudo, todas as experiências. Então, os saltadores é uma tecnologia parecida, mas não igual como as entidades usam hoje, os que estão acima na dimensão mais alta, para se comunicar, rebater informação através de outros espíritos, que pode ser 1, 2, 3, ou um grupo, um bolsão de espírito, uma falange de espírito, que vai se comunicar com um médium. Esse médium, ele é aquele veículo preparado, codificado com a sua capacidade psíquica, que é a mediunidade, de incorporação ou canalização, para passar informação. Nesse caso, no centro, eles ficam ali tratando saúde, o campo energético das pessoas, dando aconselhamento.
Os saltadores, não. Os saltadores é o contrário, já é o corpo físico, não é apenas esse daqui da Terra, tem entidades de outras localidades que não têm o mesmo corpo que a gente, mas também trabalham nessa rede. A gente faz um trabalho muito próximo, mas não igual, só para as pessoas entenderem. Mas como isso acontece? Nós somos preparados, antes os saltadores, os jumpers, eles iam sozinhos para uma única consciência numa localidade. Começou a ter problemas seríssimos dentro das salas, porque existem organizações nessas salas. Lembrando, sala, não estou falando de sala de um prédio, só para vocês entenderem o espaço onde existe esses pods, onde você tem uma cópia do teu corpo ali. Eu sei que é muito louco falar isso para algumas pessoas, mas existe uma cópia sua ali, aonde você foi como criança preparado, você fica ali num processo suspenso, para que os arquivos fiquem sendo trabalhados. E é trocado a todo tempo também, depende do que está acontecendo. Mas antes as pessoas iam sozinhas dando os saltos. Então eu poderia estar aqui e ser chamado, acionado. Existe uma frequência que a gente ouve, algumas vezes uma frequência muito alta. Você sabe que tem um chamado da sala, né, Liana? E você é levado, se você não for para tua casa, te prepara na rua em algum lugar, dá uma relaxadinha ali, porque eu posso estar conversando contigo e de repente eu tô. Rapaz, é um sono, é um negócio maluco. E eu volto. Descontrolado. E eu volto em 10 segundos, mas com uma história de 10 anos. É. Como aconteceu, né? Dá pra contar lá de Barcelona. De Barcelona. Então, assim, antes iam os saltadores sozinhos e depois eles começaram a botar 2 e 3 por conta de um problema que houve. Como qualquer lugar, independente se você tem conhecimento, os problemas de traições que acontecem nessas localidades é igualzinho aqui no meio dos encarnados, entendeu? Então eles começaram a monitorar um grupo de pessoas e sempre são de 9 em 9 dentro dessas localidades. Tem um número que eles trabalham isso, né? Um fica sempre fora na observação, os outros vão, e nem todos fazem o mesmo trabalho, né, Liana? Vou falar um pouquinho mais para frente isso. A gente falou um pouco do SOS, né, das questões lá no SOS, a gente explica um pouco como cada um faz uma coisa, né? Uma coisa diferente. Só para ter um exemplo, acho que dá para contar a questão de Barcelona. Eu e o Lael, a gente estava em Barcelona fazendo curso e tudo mais, e a gente falou assim, poxa, que as pessoas acham que a gente passeia, que a gente... Seria muito bom, eu queria passear 10% do que as pessoas acham que a gente passeia. Mas tudo bem. Chegou um momento que a gente ingenuamente, falando assim, olha que legal, não tem mais nada para fazer. Hoje ainda estava um pouco claro, a gente estava com um amigo nosso de lá, e falou assim, poxa, vamos parar num restaurante, alguma coisa, aqueles ao ar livre ali, comer umas tapas, né? Que maravilha. Falei, então, beleza, tava lá, paramos em Barcelona, vamos comer umas tapas, a gente tava feliz pra caramba. Então lá eu tava aqui na minha frente igual você tá, o nosso amigo tava aqui do meu lado, e o Lael tava de frente pra rua, né, com os prédios e tudo mais, e eu tava vendo as outras mesas do restaurante, e a gente tava lá conversando feliz e contente de que não ia mais trabalhar aquele dia. Mas deu uns 15 minutos que a gente tá conversando, começa essa frequência que a gente escuta, a gente já olha um pro outro meio, era só olha só o que me faltava, né? E aí veio uma mensagem. Aí aquela maluquice de quem tá com a gente de vez em quando passa por isso, e esse amigo teve uma experiência completa esse dia. A gente falou assim, espera aí, que tá vindo uma mensagem. A gente espera um pouquinho, tal, vem, codifica a mensagem, e a mensagem era o seguinte, eu estou na frente de vocês, no primeiro andar no prédio, atrás da cortina. Cara, eu começo a procurar primeiro andar de prédio, só que o Lael estava de frente, era um primeiro andar logo atrás de mim. Ele falou assim, ali. Quando a gente olha para trás... O cara abre a cortina. O cara abriu a cortina assim, ó. A gente falou, cara, parece coisa de filme. Era um agente preparado para o salto. Era um agente que saltou, entendeu? Nessa pessoa. Ele falou assim, ó, tem um trabalho para vocês fazerem. Só o trabalho não dá pra gente dar detalhe, porque é uma coisa complicada. Mas foi incrível que nós fizemos isso. Mas falou assim, olha, tem um trabalho para vocês fazerem agora. Eu preciso que vocês se concentrem por 1 minuto. Porque o tempo aqui Ele falou assim, só fecha os olhos e se concentra por 1 minuto. Aí a gente falou pro nosso amigo, falou, olha... Pô, preciso que você feche os olhos aí 1 minuto também. Desculpa, a gente precisa se concentrar, tem um trabalho para fazer. Ele já sabe que é meio maluco, falou assim, ó, e depois eu vou te falar por que ele falou assim, ó, fecha os olhos também, só dá uma relaxadinha. E por que esperaram logo esse cara tá do lado da gente também? E tem todo um porquê. Aí a gente fechou o olho, tem uma vida acontecendo do outro, sei lá, 4, 5, 6 horas do outro lado. Uhum. Passou 1 minuto, a gente abre o olho, eu e o Lael com aquela cara, né, de... O que foi que acabou de acontecer? Vamos pra internet ver se aconteceu esse problema que acontecia no país tal. A gente não quer falar porque é uma coisa realmente... E aconteceu. Enfim, virou notícia, o caramba. Aí esse amigo assim abriu o olho junto e falou assim, nossa, cara,
meio com uma dor de cabeça, lembra que falou? Tô uma dor de cabeça estranha, tô meio cabeça. tonto. Falou, cara, fica Parece uma tranquilo. apagada e voltei. Ele assim, nossa, o que aconteceu? Eu falei assim, você foi com a gente. Assim, como assim? Aí que a gente entendeu que tinha que estar do lado dele, ele também... Porque ele era um designer. Ele é um cara que Saltou. cria... Ele é um cara que na internet ele cria ambientes. Ele consegue criar paisagens, casas. Então, usaram essa capacidade dele, tecnologia dele mesmo daqui, para poder criar possibilidade para a gente criar labirintos e não se dar mal do outro lado. Então a mente dele foi acoplada a um dos agentes, sem ele saber, coitado, para criar casas, coisas com a mente dele, porque ele cria muito rápido, né? São esses designers que sabem, usam o computador e criam, então usaram a mente dele. E ele criou algumas coisas pra gente ir e voltar. A gente até contou, aconteceu isso. Ele, cara, agora faz toda noção. A gente abriu, viu a notícia se tinha alguma coisa na internet naquele momento que estava acontecendo e tudo mais. E a gente conseguiu ver os movimentos e depois viu que o que a gente mexeu realmente tinha a ver, né? É uma sensação assim, parece que você sai e você volta. Então eu tô conversando contigo assim, de vez em quando eu saio. Cara, de Berlim, saindo do mercado. Cara. E quando volta, você tem 10 horas dentro de você, mas as pessoas nem sabem. Alguém fica, porque alguém fica te ancorando ali, né? Uma parte da tua... Porque existem níveis de consciência. A maior parte do meu nível de consciência está aqui, mas o que eles precisam foi treinado. Saio, eu continuo te ouvindo, às vezes muito longe. Às vezes eu tenho que fazer... Como é que é? O que você falou? De Berlim. Berlim. Não, o de Berlim, para mim, foi... Não, do Egito, cara, que tem um negócio... O do Egito foi bom. Então dá para contar essas duas. duas. Guerra, cara. A gente teve... São histórias rapidinhas. Aquela guerra lá. Essa de Berlim... não dá pra falar isso aí Não vou falar. Até essa palavra é perigosa. Desculpa. Qual? Não, nenhuma. Nenhuma, eu nem ouvi. Tá bom, ninguém ouviu. Como é que a gente não chama essa palavra que a gente fala? Conflito. O conflito. A gente tava em Berlim. E normalmente assim no hotel a gente sai pra comprar uma água, trazer alguma coisa. Tá, hotel fora não tem frigorífico, tem nada no hotel, né? Então a gente saiu pra comprar uns negocinhos assim pra noite. E a gente tá saindo do mercado, conversando. Um com o outro. Normal. Corta, mas assim, corta mesmo. Eu olho, cadê o Lael? Eu olho, ele tá 10 metros atrás de mim. A gente conversando, Na verdade, eu tava 10 metros na frente dele, né? É porque se ele tivesse parado e eu continuado a andar. Voltou a gente num tempo, segundos, mas voltou em segundos diferentes. A gente saltou sem perceber e na volta, voltou... Eu continuei andando e ele ficou parado. Então, imagina você tá andando do lado de uma pessoa e do nada, como se piscasse o olho, ele sumiu do meu lado. Eu olhei para trás, ele tava lá atrás e eu tava com o que eu tava carregando, tava no chão. Aí eu falei para ele assim, que isso? O que aconteceu? Aí dá uns 3 segundos que você começa. Aí fala assim, putz, saltou, aconteceu. Aí começa a vir as histórias, cara. É muito louco. Aí, cara, e assim, e coincidentemente ou não, a gente tentando voltar pro hotel. Porque aconteceu uma coisa com a gente, fecharam a cidade, a polícia. Cara, fecharam. Não deixavam a gente voltar. Começou a começou a passaram um fita e falavam pra gente. Um shopping, cara, um dos maiores shoppings de Berlim que a gente tinha que passar pra chegar no hotel. A polícia chegou, colocou um monte de carro na frente, fechou com aquela fita. E a gente tinha não nós tinha dois como na rua. chegar muito no louco. Hotel, cara. E o policial, imagine, alemão, falando sei lá o que, provavelmente sai daqui, vai pra lá, não sei o que ele tava falando. E a gente não tinha... Google, né? Como é que a gente vai fazer pra chegar no hotel sem passar por aqui? Então, umas maluquices assim. Mas tinha um porquê também. Tinha um porquê. Você é visto. Você sai, mas tem outras agências que tem um trabalho diferente do teu, que é contra o trabalho que a gente faz também. E você imagina como é que é essa guerra lá do outro lado. Então... Eles estavam protegendo a gente, então não podia passar para aquele ambiente. Se passa, a gente ia estar. Deu esse delay, pelo que eu entendi, então, para vocês não sofrerem alguma coisa que iria acontecer. Provavelmente. Vocês deram uma recuada tiraram a gente real, vamos dizer, entre aspas, para vocês não... Vamos supor para vocês não serem acertados. Né? Exato. Essa de viagem de Berlim tem várias bizarrices, assim. A gente entrou porque, assim, eu sei que para as pessoas parece filme e tudo mais, mas é a nossa vida. E algumas pessoas que estão com a gente já viram coisas assim acontecer. A gente entrou num café e tô eu lá conversando, né, descansando um pouco e tudo mais, que a gente estava andando bem, trabalhando bastante, fazendo salto, fazendo um monte de coisa, visitando alguns lugares importantes, fazendo coisas e
quando eu olho tem um... Não, primeiro no cabine de controle, onde tinha um negócio lá da... Ah, o primeiro foi no Checkpoint Charlie. O cara se materializou, saiu assim por trás dele, assim, começou a olhar pelo celular dele assim. Eu tava do outro lado fazendo umas fotos e eu olhei e falei assim, cara, o cara é estranho. Uma gênero. Quando eu cheguei perto do cara, comecei a sentir um frio, um gelo, que a gênero tira a tua energia, né? Eu comecei a sentir um gelo, pensei assim, cara, eu vou desmaiar. Falei, cara, olha pra trás. E ele olhou assim, falei assim, vamos andar. Vamos andar, porque a gente tem que burlar o sistema. Quem anda com a gente sabe como é que é isso, né? A gente foi andando e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em qualquer café, pra gente se sentir seguro, né? E vamos aproveitar, tomar um café, comer um porque negócio. Tu anda, cara, tu tá andando rápido, de repente o negócio tá aqui. Tu tá andando rápido, tu vira nessa rua, de repente o cara aparece aqui. É muito louco, só quem vive isso, né? E quando a gente entrou no café, a gente, que bom, pedir um café. Pedimos um café, sentamos, café bonito, coisa maravilhosa, Berlim, aquela que maravilha. E a gente tentando assim, onde tá, de repente quando a gente olha pro lado, cara, quem aparece assim, sentado na mesa. Ali, assim, olhando assim, ó. Prestando atenção no que a gente falava. Eu falei assim, lá é o seguinte... tinha feito por conta de um salto que a gente foi fazer, tem que entender por que aconteceu isso, né? Que também não lá no parlamento, muita coisa. Mexia numa tecnologia que tinha lá, que mexeu com a humanidade num tempo, não tô falando o que é, que mexia com a humanidade naquela época, né, que aconteceu aquele conflito ali por conta de raças e tudo, a gente teve que mexer naquilo, então ele sabia que a gente estava ali, porque, mas vocês tinham que ir lá presencialmente, a gente tem coisas que estão codificadas no nosso corpo. São códigos, entendeu? São energias. Por isso que a gente fala que a gente não passeia muito. Então, assim, na hora que eu avistei o cara, porque o cara tava bem assim na quina lá, eu falei, lá, ele tá ali, ó. E o cara assim, né? Fixo, nem disfarça. Aí eu falei pra ele, bom, ainda bem que primeiro paga e depois recebe o café, né? Eu não tinha que pedir a conta ainda. Então eu falei pra ele, vamos sair, eu vou contar até 3, a gente levanta e vai embora. Mas assim mesmo, não tinha tomado o café inteiro, não tinha comido tudo. Falou assim, ó, 3, 2, 1, os dois levantaram. A gente tava do lado da porta já. Quase que eu vou pra um lado e ele vai pro outro, né? Então a gente viu uma patinete, né? Primeira coisa, pegamos um patinete. É mesmo? Aqueles elétricos. E fomos embora. O gelo, imagina. E aí aquele, né, vira uma rua, vira outra, não sei o que, falar, acho que agora e fomos embora. Mas é um negócio assustador, né? Porque você... Tem várias histórias quando você foi preparado desde criança, né? Na verdade, o seu espírito é preparado antes de você estar nessa localidade, né? Porque a gente sempre fala que o planeta tinha que ter sido um lugar, e era mesmo para ser esse lugar muito incrível. Esse jardim, esse laboratório deveria ter sido um dos lugares mais incríveis para que esses Elohim, ou esses deuses, ou essas percepções que vieram aqui experimentar, que somos nós também, fizessem coisas maravilhosas, mas eles se perderam também, né? É que a gente gosta de olhar essas consciências maiores assim, nossa, são perfeitos, não erram, são puro amor e pura certeza de que estão ao nosso favor. Não está. Senão não teria câncer, não teria AIDS, não teria dengue, não teria tudo isso que está acontecendo no planeta. Ninguém está aqui ao nosso favor, somos nós que temos que despertar. Alguém caiu na sua frequência, na sua loucura e está aqui que a gente chama da IA, ou o cara lá, o Senhor do Velho Testamento. Pode parecer uma perspectiva meio cruel, mas se você pensar como que o cachorro olha pra gente, qual a perspectiva? O cachorro deve achar que a gente é perfeito, né? Quando ele chega em casa, dá o carinho nele, dá a comida e tudo mais. A gente tem que ver, existem graus diferentes de percepção e graduação de consciência. Então, nós somos... dentro da proporção, os cachorrinhos de alguma inteligência. Há essa possibilidade. Mas por que eu falei isso? Para entender que isso não acontece agora com a consciência do Lian e do Lael. Até o próprio nome Lian e Lael veio porque a gente tinha que assumir essa estrutura energética porque existem laminações aqui, né? Então, há muito tempo isso está acontecendo. Nós estamos em todas as localidades, em todos os tempos, enquanto estamos aqui experienciando. Mas nesse tempo, quando criança, quando nós fomos levados, treinados, e a gente não sabia que isso era um salto. Você não sabe que é um salto. Você acha que está tendo sonhos incríveis, que teus amigos têm o mesmo sonho que você está indo para os lugares. Eu posso dizer que muitas pessoas que às vezes estão paradas... Está meio disperso de dia, né? Tem muitas pessoas que ficam assim, cara, do nada eu perdi meia hora parado, como é que pode? Eu passei... A pessoa não sabe, mas às vezes ela foi um veículo para consciências maiores. Eu estou falando do Lael, Leão, dos outros agentes, de consciências de fora que estão aqui entrando, que precisa da tua condicionante para fazer alguma coisa acontecer. Através do teu DNA ou do teu campo magnético, fazer alguma coisa aqui dentro desse ambiente. Então você imagina que a gente foi preparado para isso. E quando a gente começou a ter essas experiências no primeiro momento, quando você é jovem, você acha que todo mundo está passando pela mesma experiência. Nossa, eu tenho experimentos, eu tenho tantos sonhos para fazer um filme. Depois, quando você é alertado, porque eles apagam a tua memória, tá?
Depois que você não está mais na agência, eles tiram de você. A gente até fala no que aconteceu no SOS, que alguns agentes, se você burla o sistema, a gente está falando o que pode, a gente não pode falar tudo. O que liberaram a gente falar. Se a gente fala tudo, eles fazem de tudo para acabar com a tua vida. Acabar aqui, fazendo você ser cancelado socialmente, na tua família. Não é tirar a vida necessariamente, não. Acabar com ela. Acabar com a vida. Com você. Então, você imagina, então a gente tem que também tomar muito cuidado, porque quando você tem a consciência, eles começam a levar você, e você sabe que você está no projeto, aí a coisa muda. Já não é mais aquela coisa, eu estava tendo sonhos, mas você volta com experiências, aparece coisa dentro do teu quarto, coisas na tua mão, você vai falar assim, não é uma materialização. No computador, não é materialização. Você está trazendo isso de algum lugar porque você foi. Então você imagina que, eu estava falando para você que essas consciências, quando começaram a sair sozinhas, era uma coisa, era incrível. Você podia fazer, você conseguia até dar um tempo mais do outro lado, né? Ou em algum lugar da história da humanidade. Mas depois que começou a ter um problema sério, que é uma coisa que a gente vai falar lá no Jumpers, né? Que é fechado até para não causar criar problema para vocês aqui, porque é bem pesado, são coisas, informações que tem informações muito certas ali dentro, sabe? Então eles começaram por proteger as outras consciências que saltavam, né? A gente também, eles começaram a falar assim, tem uma capacidade de percepção, o outro é um militar. Eles pegam pessoas com características muito próximas daquilo que eles querem. Então, você vai ver que já tem alguns grupos que falam de militares que são preparados, que não é um outro, como o próprio TED, né, que está no livro Intervenção Planetária, ele vai falar para assim, poxa, eu lutei com um alien, ou eu fui para frente de batalha, e muitas vezes ele não lembra da história toda, ele lembra de pedacinhos. Esses caras não sabem, mas eles são militares que foram preparados, porque o corpo foi preparado, o DNA deles é preparado para isso, físico, e outras consciências saltam. Ele lembra porque ele fica numa suspensão. E eles passam por um tipo de lavagem, sabe, cerebral mesmo, para não lembrar durante o período. Alguns vão e lembram. E começam a ter esses surtos, né? Não sabe o que está acontecendo. Mas esses militares são preparados para que, aqui na Terra, em algum momento dessa localidade, e também não só militares dessa época, mas de outras épocas da história, são pessoas preparadas para que as consciências entrem. E são militares preparados dentro da agência. Mas existem pessoas que não são militares, mas por um processo, às vezes, de epilepsia, ou está num processo que desmaiou, ou está num processo que se drogou tanto que está meio fora, que a agência usa essas pessoas. Perda de consciência. Perda de consciência. Tá? Por motivo de doença ou drogas, que seja embriaguez, seja qualquer outra coisa. Perda de consciência pode gerar uma possibilidade de salto de consciência, dependendo de quem você é, da sua capacidade, aonde você está, enfim. Isso pode acontecer. E é nesses momentos que a agência pega e prepara na história algumas pessoas que eles sabem que estão acontecendo e a gente vai saltando e vai resolvendo coisas. É 24 horas esse trabalho? Não, porque não é só a gente fazendo isso. Como eu falei, tem várias outras pessoas fazendo isso. Sim. Não é do mesmo grupo. Cada um, ninguém está aqui vou falar, eu sei que é muito assustador e muito triste. Não existe um bem maior da humanidade. A ideia é a salvaguarda do projeto, do laboratório. A ideia é que eles solucionar problemas dos entrelaçamentos das consciências que estão aqui há muito tempo. Solucionar esses problemas na ponta, solucionando problemas desde do passado. Porque existe uma consciência maior que está aqui há muito tempo, que a gente já falou dele, né, desse senhor que cuida dessa matriz, e que ele não quer que essas consciências se despertem. Então, mexer às vezes em algumas partes da linha temporal e recodificar pessoas é a bola da vez hoje. Porque ninguém é super-herói, ninguém é X-Men, não é isso, tá, gente? Ninguém aqui tá, então vocês são especiais, não é para isso. Não é para salvar, não é para salvar o guru, salvar o Lael, porque não é isso, não é salvar a experiência de uma pessoa. É o impacto que aquilo pode gerar, que foi tão... Vamos dizer, aconteceu lá a história da crucificação. Não pode mexer nessa história. E se alguém quiser saltar no tempo, algum desses negativados, saltar no tempo para lá mexer, para mudar a história da humanidade, eles não deixam, então mandam agentes para que não mude isso. Então vocês vão ver a dilaceração de um ser. Quem disse que aquilo aconteceu? Aquilo pode ser um holograma, mas foi construído de uma forma para que pudesse controlar a humanidade. Então, assim, a gente está sempre, de alguma forma, indo, voltando no tempo para observar, apontar, e o que tiver que ser feito a gente faz, mas muitas das coisas quem faz é de fora. Eles estão sempre olhando, estão sempre observando. Eles não podem entrar aqui. Por que eles não entram? O que faz? Se entrar, fica preso. Se entrar, fractaliza.
Por isso que esses seres, eles têm que falar como eu te falei dos espíritos. Aqueles espíritos muito evoluídos, eles não conseguem chegar perto de você pelo alto grau de vibração deles e falar com você. Você não consegue falar com uma entidade, um mentor espiritual que está na 8ª dimensão. Ele vai se matar, coitado, e você está ali, não está escutando nada. O que ele vai fazer? Pô, então eu vou falar com alguém da 6ª, que já me escuta, eu vou falar pro cara da 6ª, ó, fala pro cara da 5ª, para avisar o cara da 3ª e 4ª dimensão, que ele tem que fazer isso, então vou usar, então é isso. Então esses caras, que são essas entidades, seres que coordenam essas ações, essas salas, eles não entram aqui que sabem que vão ser pegos.